cumprimentá-lo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã na presença do nosso Deus. Estamos aqui na nossa EBD Home, então você é muito bem-vindo. E creio que Deus tem muito a falar conosco esta manhã. E também quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor e estarmos juntos lendo os Salmos número 92. Salmos 92. Diz assim a palavra do Senhor: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Verso 10. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta manhã agradável, onde podemos nos deleitar na Tua Palavra, onde podemos reservar, ó Pai, esse tempo especial para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua Palavra, ouvir o Senhor falar conosco. Por isso, nos conduz, através do Teu Espírito Santo, na sabedoria que vem do alto, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. É a nossa oração, gratos em Cristo Jesus. Amém e amém. Tem um cântico, ele diz: me leva para perto de Ti, Senhor, me leva realmente para ouvir, onde eu possa ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falar comigo. Por isso convido você a fazer desse cântico não só uma oração, mas a sua canção, o seu sentido de realmente o seu querer esta manhã, para que você possa ser levado realmente perto do Senhor e ouvir a voz do Salvador falando com você. Eu estou me ajustando aqui. Deixou. Isso. Aí vou me ajustando aqui também para manter. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei.
Jesus. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Quero ser curado essa manhã também. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém. Que o lugar mais alto que sejamos esta manhã é aos pés do Senhor Jesus. Amém. A nossa lição de hoje é a última lição, a lição também, e ela traz um tema bem interessante: a espera responsável. A espera que todos nós almejamos como igreja, como povo de Deus. Essa espera do dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, no qual eu e você, em nome de Jesus, estará também pronto para nos encontrarmos com o nosso Deus. A nossa revista, nós vamos fazer um novo tema para a próxima aula. Vamos preparar um outro material. No grupo também vou colocar alguns quiz lá, perguntando sobre sugestões. Vou colocar algumas sugestões também que já temos de material. E creio que o próximo semestre também será um semestre abençoado em nome do Senhor Jesus, né? Então, a nossa lição tem como texto base Mateus 24, os versos 32 ao verso 44. Então, Mateus 24, de 32 ao 44. Então, se você ainda não pegou sua Bíblia de papel, sugiro que pegue sua Bíblia de papel, minha sugestão, e acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, essa palavra é muito importante. As minhas palavras não passarão. 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis
Olha, portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Filho do Homem virá. Então esse é o nosso texto base. Pensando na espera responsável, creio que como igreja nós temos os pastores, uma liderança que deseja realmente trabalhar para que a nossa igreja, a nossa comunidade, a igreja de Cristo esteja preparada a cada dia. Muitas vezes com ações nós trabalhamos em amor para levar essa palavra, ou mesmo com a pregação, com estudos, para que outras pessoas também que às vezes não frequentam a mesma comunidade que a gente, mas que pertence à igreja de Cristo, essa igreja que ela é invisível aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor nada passa, e ela é visível aos olhos do Senhor. Então a nossa igreja, a forma também responsável que ela vive, através de projetos, de ações, de cultos, é para que as pessoas, à medida que elas ouvirem o chamado do Senhor, elas também compreendam e esperem e amem ao Senhor na intenção de ser um dia, deixa eu melhorar a minha fala, para o dia em que nós nos encontraremos com Cristo Jesus. Após a afirmação do sermão profético, compreendendo a lição já, tá? 5 parábolas são contadas, sugerindo aplicações práticas para os discípulos. A parábola da figueira, que está em Mateus 24, 32 a 42. A parábola do pai de família, que é o 24, 43 a 44, que foi o finalzinho que a gente acabou de ler. A parábola do servo fiel e do servo mau, que está a partir desse texto aqui, logo em seguida, no 45 a 51. A parábola das 10 virgens, que já está no próximo capítulo, do verso 1 ao verso número 13. E a parábola dos talentos, então, que é o capítulo 25, 14 a 30. Então, todas essas parábolas que Jesus conta, são 5 delas, ele está levando a igreja a uma compreensão dessa responsabilidade dessa espera. Todas elas seguem uma temática de alerta e preparação para o dia da volta de Cristo, que ocorrerá logo após a grande tribulação. Se você pegar os textos de Mateus 24, 42, 44, 50, 25, do 13, 19, Jesus estará falando sobre essa grande perseguição ou dessa tribulação. Por isso, a principal decisão que toda a igreja deve tomar diante da agenda escatológica apresentada por Jesus é viver com responsabilidade enquanto espera a sua volta. Então, qual é o grande chamado à igreja? Viver com responsabilidade. Ao cristão, o cristão deve viver com responsabilidade. Como que eu posso viver com responsabilidade? Esse será a temática aqui do nosso estudo. Mas quando eu anseio por este encontro, automaticamente eu já me preparo para este encontro. Por exemplo, vou acrescentar aqui, que não consta, por exemplo, o namorado que vai encontrar a namorada. Ele, se foi marcado um encontro, não vai de qualquer jeito. Eu vou de pijama para o encontro. Ou então a menina, vou toda descabelada, vou ser escovadente, sem passar maquiagem. Eu vou, do jeito que eu acordei, eu vou encontrar o meu amado, né? Então, o que a menina faz, ou o que o rapaz faz? Eles se preparam, passam até um perfuminho, tomam um banho gostoso, se penteiam, se maquiam, para que, ao encontrar o seu amado ou a sua amada, ele esteja preparado. Assim também a igreja precisa ter essa visão de responsabilidade para se encontrar com o noivo, ou seja, com a igreja que é a noiva encontrar com Jesus, que é o noivo, a igreja se encontrar com o seu Senhor. Por isso, a lição ela traz esse viés, esse olhar para a responsabilidade que cabe a mim e a você, para vivermos e não sermos pegos de surpresa. O texto finaliza,
também com a parábola do pai de família, que ele, se ele soubesse o dia que o ladrão virá, ele ficaria em casa. Assim também, nós, sabendo que Jesus virá buscar a sua igreja, nós precisamos ter esse discernimento de que muitas vezes é melhor o ficar em casa, ou ter esse cuidado no vigiar, no guardar. Por isso, não podemos ser pegos de surpresa, assim como um ladrão pega uma pessoa ou arromba uma casa de surpresa. E, olhando para essa espera responsável, a lição, o primeiro capítulo, nós vamos ver o seguinte: a responsabilidade no discernimento. As parábolas da figueira e a do pai de família são consideradas em conjunto, eu até marquei no meu, uma vez que a sua temática parece ser a mesma, ou seja, uma percepção clara dos tempos e épocas. Discernimento reflexivo da vida. Jesus inicia a parábola da figueira com a palavra aprender. Vamos ver Mateus 24, 32 novamente. Olha só o verso. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, ele diz: aprendei, pois. Essa palavra é uma palavra-chave, onde Jesus está dizendo: nós precisamos não somente ouvir, mas precisamos aprender. Ele deseja que seus discípulos não tenham apenas uma atitude curiosa, mas reflexiva. É interessante essa posição do autor, né? Onde ele fala para Jesus, Jesus falando para os seus discípulos: não é só para vocês serem curiosos a respeito dos fins dos tempos, mas na verdade para que vocês se preparem e reflitam sobre essa responsabilidade. Ele se propõe uma imagem, a imagem da figueira com as suas folhas. A figueira que crescia na Palestina nos dias de Jesus era a primeira planta que florescia e dava fruto. Por isso ela é comparada a Israel. Muitas vezes Israel, se você pega o povo de Deus, o Israel de Deus, ele é comparado com essa figueira, porque a figueira, quando ela brotava suas folhas, ou ela adentrava, ela mostrava que a estação estava mudando, ou algo novo estava por vir, estava por acontecer. Ela anunciava a chegada da estação de colheita, então um momento onde havia aquela grande colheita, ou o povo se preparava para as festas. Aliás, Israel gostava muito de festas. Se você pega a história de Israel, existem várias festas. O Pentecostes mesmo é uma festa. Então, a festa da colheita, as festas eram importantes para marcar também os períodos dentro o período ou o tempo dentro da vida de Israel. Por isso, sempre foi usada para ilustrar esse tipo de ensino. Uma igreja que se comporta de maneira irrefletida, sem compromisso em entender o mundo ao seu redor, não se prepara para evangelizá-lo e muito menos para resistir a ele. Assim, torna-se facilmente influenciável e mundana, o que é contrário à perspectiva escatológica bíblica. Então, a igreja que não se prepara, ou vou dizer, talvez aqui a palavra, não usa a palavra de Deus de uma forma coerente ou aplicada em sua vida, ela também agora está sujeita a situações que deixará a sua comunidade numa situação difícil. Olha só Romanos 12, o apóstolo Paulo alertando sobre essa responsabilidade. Rogo-vos, pois, ou seja, peço a vocês, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz algumas palavras-chave: rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, por esse amor de Deus que a cada dia se renova sobre vocês, que vocês façam o seguinte: apresentem o melhor que vocês têm, que é mais importante, está acima de tudo que você tem como bens materiais, que é o vosso corpo, ou o vosso
o vosso entendimento, né, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, vivam essa santidade apresentando também como sacrifício. Porque muitas vezes nós pensamos, mas acordar cedo, eu poderia estar no clube, poderia ir jogar bola, poderia fazer tantas coisas. Mas quando eu prefiro buscar a Deus, crescer em Deus, buscar na palavra, também agora é um certo sacrifício, o qual eu prefiro para que eu cresça espiritualmente. Mas o meu sacrifício, então, ele faz com que Deus me salve, me ame mais. Na verdade, vou dizer, quando você faz isso, com esse culto, com essa adoração ao Senhor, o Senhor vai te dando bênçãos espirituais. Ou seja, Deus vai revelando o seu reino para você. Ele vai te dando sabedoria, Ele vai acrescentando ao seu coração à medida que você busca o Senhor. Então, além da salvação, você desfruta cada dia da presença santa de Deus, do entendimento que vem de Deus. Tem pessoas que passam, às vezes, por dificuldades e elas dizem, eu oro, mas Deus não me responde. E Deus muitas vezes está dizendo que responde muitas vezes, mas você não consegue reconhecer a minha voz. Porque você sempre está ocupado com coisas terceiras, né? Por isso ele vai dizer, e não vos conformeis com esse século. Ou seja, com tudo que vem, que chega até nós, principalmente hoje com tanta tecnologia, tudo que vai chegando, ele está dizendo, isso aí é tudo engodo e é passageiro. É igual o seu tempo, por exemplo, às vezes você tem um tempo lá no seu celular, no Facebook, vou pegar aí aqui, a rede de relacionamento, você vê horas passando, né? Às vezes a pessoa fica ali por 20, 30 minutos e nem percebe. E abrir a palavra de Deus, 5 minutos é enfadonho, é cansativo, é pesado demais, porque o prazer nosso precisa estar alinhado com o prazer de Deus. E quem nos dá o prazer de ler a palavra? O Espírito Santo. À medida que eu vou fazendo as escolhas de buscar a Deus, de abrir mão do meu tempo, ou aquele tempo que eu perderia, eu agora aplico ele em Deus, no reino, e Deus começa a retornar também em bênçãos, onde Deus começa a falar comigo. Então são experiências que nós vemos de várias pessoas que, experiência de oração, experiência às vezes no secreto com Deus, um tempo de oração, na leitura da palavra. São tempos os quais muitos até chegam a invejar, dizer, puxa, queria ter essa mesma experiência. Por que eu não tenho? Porque eu não tenho tempo com Deus. O meu tempo sempre está fracionado ou está ocupado com outras coisas. O meu pensamento facilmente se perde. E isso é tão importante. Por exemplo, eu mesmo, enquanto eu vou falar de mim porque é mais fácil falar da minha pessoa, mas muitas vezes eu estou orando, falando com Deus sobre algum assunto e de repente entra um outro assunto na minha mente, parece que vai querendo tomar o lugar, e é uma luta, porque eu digo, eu não quero pensar sobre isso, eu quero pensar sobre esse outro, eu quero conversar sobre isso. Então eu preciso fazer um esforço mental, muitas vezes, para me concentrar naquilo que eu estou fazendo. E creio que você também tem que fazer o seu esforço, tem que, às vezes, abrir mão do seu tempo para poder se dedicar à palavra de Deus, abrir mão de coisas que, às vezes, ir a lugares, às vezes até passear, né? Não que eu diga que não é importante passear, ao contrário, eu digo é muito importante, mas na hora certa, tudo no seu tempo, na organização do tempo, para que você tenha também a qualidade de vida. E ele finaliza dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que eu vou experimentar essa vontade de Deus, boa, agradável e perfeita? Quando eu sou transformado por essa renovação da minha mente. B. Discernimento da volta de Cristo. Viver com discernimento dos tempos e das épocas não significa apenas saber e entender o que está acontecendo ao redor, mas ter uma visão cristã escatológica madura, essa palavra é importante, de que está próxima a vinda de Cristo. Então eu preciso ter essa maturidade
que a cada dia abrevia-se o tempo. Jesus, portanto, orienta seus discípulos a serem sábios. Por isso que a gente ora pedindo a sabedoria de Deus em coletar as informações das circunstâncias que estão ao seu redor para estarem prontos na volta de Jesus. Então a sabedoria da vida, a sabedoria que vem do alto, não é eu ter uma sabedoria para conquistar coisas humanas ou apenas bens materiais, mas a sabedoria de Deus é para você compreender aquilo que Deus está realizando na minha e na sua vida, dentro da história, dentro do tempo da igreja, dentro da nossa comunidade, para que eu compreenda e ao ver as situações eu diga, realmente, a palavra de Deus tem se cumprido no nosso meio. O que a igreja realmente faz enquanto trabalha neste mundo pregando o Evangelho é operar em favor do retorno de Cristo. Então essa pregação final da palavra de Deus, vamos ver Mateus 24, 14. Deixa eu voltar a esse texto aqui. Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o quê? Então virá o fim. Então a igreja, ela está evangelizando por quê? Ela está pregando por quê? Para que venha esse fim também. O ponto de chegada da história da presente era da igreja é o retorno visível de Cristo. Olha só, vamos abrir aqui em 2 Pedro 3, 10 a 13. 2 Pedro 3, de 10 a 13. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Virá, entretanto, como um ladrão, fazendo um paralelo com o nosso texto básico, o dia do Senhor, no qual os céus passarão a ter um estrepitoso estrondo. Ou seja, um estrondo gigantesco. Então, todos nós vamos ouvir e vamos saber que algo aconteceu. E os elementos se desfarão abrasados. Então, quem são os elementos? O Sol, a Lua. Então, eles ficarão abrasados. Haverá uma compressão aqui, uma grande explosão, um grande abalo, né? Também a terra e as obras que nela existirão serão atingidas. Então, você está pensando assim, mas isso aí a gente vê que pode acontecer hoje, né, com tanta tecnologia, a ciência avançou tanto, mas nós estamos falando de um texto que foi escrito há 2000 anos, irmãos. Há 2000 anos, e isso parece tão real e tão presente, Pedro falando. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, esses elementos, eles serão desfeitos, eles serão extinguidos, e no final ele vai dizer o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, nós que somos cristãos, que estamos em Cristo, nós aguardamos esse momento onde todas as coisas serão renovadas para a glória do nosso Deus. Para esse dia aponta a agenda escatológica bíblica, e para esse ponto Jesus quer que a igreja olhe com discernimento. Então a igreja precisa ter esse discernimento, mas Jesus não usou essa palavra, mas ele usa uma outra: vigiai. Por isso que diz vigiai, ou seja, tem esse discernimento, tem essa atenção extra. C, discernimento para não ser pego de surpresa. A parábola do pai de família, que foi aquele finalzinho que nós lemos no texto, a mais curta das 5, trabalha ironicamente com a figura de um homem que sabe o dia e a hora em que o ladrão virá à sua igreja e se prepara para recebê-lo. O ponto que Jesus quer trabalhar é o contrário. Por isso, a parábola é irônica. Então, a parábola há um ironismo. Por quê? Se ele soubesse, ou se todos nós soubéssemos, na verdade, Jesus, ao trabalhar com essa questão, ele está dizendo: olha, preste atenção, fiquem atentos, né?
O ponto que Jesus quer, afinal, ninguém combina com ladrão a hora do roubo. Da mesma forma, Jesus quer que a igreja tenha uma atitude de discernimento, porque a sua volta, embora seja evidenciada por sinais, não tem data e hora conhecida por nós. 2. Responsabilidade da vida na vida justa. Responsabilidade na vida justa. Leonardo Ravenhill, um grande pregador britânico que falava muito sobre o retorno de Cristo e a crise de santidade do povo de Deus, comentou em um dos seus sermões que, no dia da volta de Cristo, ele queria estar fazendo exatamente o que fez, porque deseja jamais fazer algo que o envergonhe no dia em que a trombeta tocar. Trava a língua, né? Então, ele está dizendo uma coisa muito verdadeira. Ele está dizendo, olha, eu quero fazer a coisa certa e quero ser pego no dia do Senhor Jesus. Quando o Senhor vir buscar a sua igreja, quero ser pego fazendo as mesmas coisas, ou seja, pregando a palavra de Deus, amando o Senhor, vivendo o Evangelho. Porque ele disse, eu tenho uma preocupação, eu não quero ser envergonhado no último dia. Olha que interessante essa colocação. Por isso ele diz, eu vou viver cada dia intensamente fazendo a vontade de Deus. A aparente demora no retorno de Cristo foi um problema para a igreja primitiva. Por isso que nós lemos aquele texto lá em 2 Pedro, vou voltar lá em 2 Pedro, porque havia um problema, que a demora ou tardar da volta de Cristo, para eles, olha, eles estão há 2000 anos lá, né? Já era um problema. Então, depois de 2000 anos, então nós vemos que a igreja hoje, ela cresceu muito, mas para muitas pessoas, Cristo não virá buscar a sua igreja. Olha só, 2 Pedro 3, de 1 a 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, andando segundo o quê? As suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles dizem, desde que os pais da igreja, ou aqueles que aguardavam a promessa, eles dormiram ou morreram, nada aconteceu. Mas Jesus diz, é um alerta, por isso fiquem atentos a essa situação. Muitos questionavam a espera e até abandonavam a fé. Se você voltar a Hebreus, volta um pouquinho a sua Bíblia ali, Tiago, Hebreus capítulo 10, 39 a 35, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a vossa promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que vão à frente na fé. Por isso, sabendo da degeneração que o tempo pode causar no compromisso dos seus discípulos, Jesus propõe a parábola que trata da vida do servo fiel e prudente. Então, por isso, Jesus trata dessa parábola, a parábola onde o Senhor vem e agora entrega responsabilidade aos seus servos. Veja só, viver com fidelidade é a primeira
responsabilidade nessa parábola. Jesus confia aos seus servos algumas tarefas que ele deseja que cumpramos à risca. Nesta parábola, que trata da fidelidade e prudência, a primeira virtude é ilustrada por meio de um servo que recebeu o dever de cuidar dos trabalhadores do seu Senhor. Mateus 24, 45. O trabalho desse homem é ser cuidadoso e fiel com a despensa, para que sempre haja mantimento para os trabalhadores do Senhor. Ele é um mordomo. O que é um mordomo? Um mordomo é aquele que desfruta até de onde ele está, mas ele é quem cuida com responsabilidade daquilo que não é dele, mas é do seu Senhor. Assim também, aqui nós vemos a figura pastoral. O pastor é o dono da igreja. Na verdade, ele tem a responsabilidade de cuidar espiritualmente e até fisicamente como igreja, dos membros da igreja ou do povo de Deus, mas sabendo que quem é o Senhor da igreja? É Jesus. Quem é o supremo pastor? Jesus. Então, se você pegar a igreja onde Jesus é o pastor da igreja, o Senhor da igreja, agora essa igreja começa a frutificar e crescer na responsabilidade. O que Jesus diz é que homens que vivem a vida de forma justa são fiéis ao seu Senhor, fazendo aquilo que lhes cumpre fazer. Para esses, a volta do seu Senhor será uma bem-aventurança. Sua recompensa é receber cada vez mais a confiança do seu Senhor. B. Viver com prudência. O outro lado da moeda desse mordomo fiel e o infiel é a parábola também. E a parábola também aponta para isso. Esse servo infiel age de forma imprudente, ou seja, ele não tem responsabilidade naquilo que ele está fazendo. Se der errado, não é problema dele, só mexe o ombrinho assim, né? Então não é problema dele, mas não é assim que o Senhor nos chama a viver. Nos chama a viver com responsabilidade, até mesmo como igreja, como estrutura, porque nós temos que trabalhar com excelência onde nós estamos plantados, porque agora nós servimos ao Senhor e nós somos mordomos, ou seja, nós somos cuidadores, administradores daquilo que não é nosso. Então, se eu varrer o chão, eu varro para a glória do meu Deus. Meu Senhor é exaltado. Então, não é porque eu sou maior ou sou menor, é porque eu estou servindo ali naquele momento. Então, em qualquer área da igreja, você pode servir ao Senhor, até mesmo fora da igreja. Você pode servir ao Senhor com responsabilidade e com amor. Então, quando você assiste uma pessoa, você também age com amor. Esses tempos atrás, eu estava na faixa de pedestre. Eu fui chegando na faixa, mas à medida que eu ia caminhando, eu vi de longe uma senhora que ela estava na faixa de pedestre e os carros não paravam, iam passando. E eu fui, mas eu não ia atravessar. Eu ia para outro lugar. E eu vi a dificuldade daquela senhora e eu parei, fiz sinal para os carros que nós íamos atravessar e junto com aquela senhora atravessamos ali, eram 2 vias da Higienópolis, nós atravessamos. Quando chegou no outro lado, aquela senhora continuou o caminho dela e eu voltei, tive que voltar pela faixa de pedestre. Mas eu vejo não como exaltando a minha pessoa. Você é bom, olha, você faz a pessoa atravessar. Não, naquele momento o Senhor queria que eu abençoasse aquela senhora. Então eu pude ser instrumento de Deus para abençoar aquela senhora ao atravessar a faixa. Então a minha visão não está em que eu sou bom ou eu faço, mas na verdade é que eu posso em qualquer lugar ser instrumento e ser bênção, ser usado por Deus. Às vezes no segurar de uma porta, ou assistir uma pessoa, ou ter essa percepção que está ao meu lado, à minha volta, daquilo que Deus quer fazer ou quer falar com pessoas. Né?
Então, voltando aqui ao texto, pois, além de não cuidar dos bens das suas tarefas, espanca os trabalhadores do seu Senhor e tem uma vida de dissolução, ou seja, vive segundo a sua vontade. A aparente demora do Senhor é o fator desencadeador dessa imprudência. Por isso, muitas pessoas achando que o Senhor não virá mais, então elas acabam se apropriando daquilo que não é dela. Na verdade, ele já possuía o coração infiel. Então, aqui, quando nós olhamos para a parábola, o coração já via a infidelidade, assim como no meu e no seu há o pecado, há uma natureza pecaminosa. Assim também já havia a infidelidade. E quando nós não temos essa prudência ou essa atenção, nós facilmente podemos trair, talvez seja a palavra, ou contrariar, ou até entristecer, né? Entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes. Na verdade, eles jamais possuíam um coração fiel. A imprudência é só consequência de um coração que não estava comprometido com o Senhor, mas consigo mesmo. O egocentrismo é o gerador do comportamento imprudente. Vamos, Filipenses, capítulo 3, o verso 18 e 19. Pois muito andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, pois só se preocupam com as coisas terrenas. O dia do retorno de Cristo será um dia de revelação dos corações. Naquele dia o Senhor mostrará quem é dele e quem não é. Lembra do estudo passado? Se você não assistiu, depois você tem a oportunidade de assistir. Ele saberá quem lhe foi fiel e quem buscou somente os seus próprios interesses. Então, muitas pessoas que nós olhamos e achamos que elas realmente têm sido fiéis, mas o Senhor conhece o intuito do nosso coração. E Ele sabe qual o interesse que está por trás de cada situação, de cada fala ou daquilo que nós estamos vivendo. O viver justo não é só uma obrigação, mas um processo de depuração e revelação de quem verdadeiramente somos e a quem dedicamos a nossa lealdade. Então, esse processo de depuração e revelação, quando nós vamos buscando ao Senhor, agora também nós vamos sendo peneirados e o Senhor vai trabalhando as áreas as quais nós temos dificuldade. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu era mais nervoso, eu era mais briguento, não levava desaforo para casa, e à medida que a palavra de Deus vai transformando o nosso coração, nós aprendemos a pedir desculpa, a ver que o desaforo às vezes foi causado por uma situação a qual nós geramos, e Deus vai nos dando discernimento, maturidade. Muitas situações que, por exemplo, eu vejo e às vezes eu oro antes, Senhor, qual é a resposta certa? E aparentemente, às vezes a resposta que eu estou usando não é a correta, mas quando eu vejo o final ou quando passa, eu digo, olha, Deus conduziu certinho e com excelência aquilo que nós estamos, aquilo que eu estou passando. 3. Responsabilidade no preparo pessoal. A ênfase à santidade pessoal é um dos pontos centrais no preparo do crente para o encontro com Cristo. Aqui está o meu gatinho. Meu gatinho veio aqui, além de visitar, ele começou a arranhar aqui o meu banco, então parada estratégica aqui para a gente poder continuar. Então, prepare-se com o essencial, é o A. Buscar a santidade e o empreendimento de viver segundo a vontade de Deus, alimentando-se e deixando-se guiar
pela palavra de Deus, bem como exercitar atitudes reveladoras do amor de Deus em nós, preparar a vida com esses elementos e cuidar da essência da nossa fé. Quando você vai a palavra de Deus, ela começa agora a dar dicas de como nós precisamos nos preparar. Ou ela, muitas vezes, ela vai trazer uma exortação, ou seja, ela vai falar de uma forma até um pouquinho mais dura com isso, da nossa preparação, ou daquilo que nós não queremos mudar, mas é essencial ouvirmos e entendermos aquilo que Deus está falando. Olha só, a parábola das virgens, a lâmpada acesa era a condição. Então, era uma condição que havia e que precisava ser cumprida. Assim também a responsabilidade da igreja precisa ser cumprida. Veja só, a condição para o encontro, na parábola das virgens, a lâmpada acesa era uma condição para o encontro com o noivo e o azeite era a condição para mantê-lo assim. Desse modo, é possível traçar um paralelo ao trabalho de santificação que empreendemos quando entramos num relacionamento com Deus. Então, aquilo que nós precisamos ser mudados. A atitude prudente é estar bem abastecido daqueles elementos que nos conduzem à vida e à santidade, né? Uma vida santa. Portanto, a busca da santidade é mais que desejável, é uma condição, olha que interessante, é uma condição de prudência e preparação. Então a santidade, ela demonstra a prudência, deixa eu voltar aqui, só que eu perdi a linha de raciocínio. É uma prudência ou uma preparação. A santidade, ela já é a prática dessa prudência, ou seja, quando nós vamos fazer alguma coisa, eu quero buscar em santidade. A minha mente tem que estar ligada ou vinculada à vontade de Deus, para que eu possa saber por onde eu vou caminhar. Porque se eu fizer tudo segundo o que eu quero, e vou dizer assim, Senhor, abençoe aquilo que eu pensei ou aquilo que eu fiz, mas Deus vai dizer, você já fez, irmão. Você já fez, agora você só quer que eu concorde e coloque a minha mão sobre você. Mas Deus vai dizer, eu quero muito mais. Eu quero te dizer aquilo que eu quero realizar, que será abençoado e será próspero se for de acordo com a minha vontade. Então, por isso que às vezes nós confundimos a nossa vontade com a vontade de Deus. Por isso, quando ele fala sobre, portanto, a busca da santidade é mais que desejável. Então, é uma coisa que nós buscamos e desejamos a cada dia, é uma condição de prudência e preparação. Além de desejar, nós precisamos agora nos condicionar a isso e nos preparar. Assim, a vida do crente estará em coerência com o seu chamado. Há uma coerência com o chamado. Com o seu chamado. E sempre pronta para manifestar-se ao mundo com o bom perfume de Cristo. Então, um bom perfume de Cristo. Inclusive, nós tivemos uma pregação a respeito desse bom perfume há pouquinho tempo atrás. Não negociar o essencial. Como nas outras parábolas, o ponto de comparação é aquele que aquela pessoa que não agrada a Deus e se torna reprovável. Aqui na parábola das virgens, são apresentadas as virgens insensatas que não foram cuidadosas no preparo pessoal. Considerando o elemento da santificação, essas insensatas não se mantiveram abastecidas de azeite, o elemento que mantém a lâmpada acesa. Por isso, tentaram negociar aqui de outras formas. 2. Elas negociaram o azeite com as insensatas. Não quiseram perder o que é essencial para a vida com o seu noivo. Então elas também não quiseram perder aquilo que é essencial no reino de Deus, né? Conforme também há uma advertência quanto a isso nas Escrituras. Vou pular aqui. 4. Responsabilidade no trabalho. Então, a responsabilidade no trabalho. Um antigo hino
ritmou a chegada do protestantismo no Brasil. Lembra desse hino? Vamos nós trabalhar como servos de Deus. Então, servir a Cristo com discernimento, fidelidade e preparo pessoal é o ponto final da aplicação da agenda escatológica de Jesus. O que ele espera de seus discípulos é que, no momento de sua volta, estejam fazendo tudo aquilo para o que foram designados, ou seja, frutificar ou frutificando. Deixa eu fazer só uma pausa. Meu amor, dá uma olhada, tem uma mensagem na minha tela. Pode chegar ali, obrigado. Para quem trabalhamos? Na parábola dos talentos, 2 trabalhadores exemplificam o que Cristo espera da igreja. Um recebe apenas 1 talento, outro 2 e o outro 5. Carregador está ali em cima. Então aqui nossa bateria já está acabando, mas vou continuar aqui. Essa distribuição, conforme a vontade do proprietário, leva em consideração a capacidade de cada um. O que distingue aqueles homens não foi o resultado final, mas também o modo como eles consideram o Senhor posicionado no trabalho. Então, o que está sendo distinto é exatamente como eles olhavam para o Senhor. Por isso, estava já no coração daquele Senhor, daqueles homens. Uma das ênfases dessa parábola é que o talento não é um valor pessoal dos trabalhadores, mas do Senhor. Então, o valor quem está dando é o Senhor, não são os trabalhadores. Essa percepção deve permear a mente da igreja dentro da agenda escatológica bíblica. Isso implica uma atitude reverente de cuidado com o que pertence a Deus e nos é dado como responsabilidade. Então, o que tem? A igreja tem um instrumento. Por que eu cuido do instrumento? Porque esse instrumento não pertence a mim, pertence ao Senhor, pertence a Deus. A igreja, por que nós reformamos e cuidamos? Chama lá o diácono, ou chama o presbítero e diz, olha, aqui está, por exemplo, o ar-condicionado está vazando água, ou então está faltando um lixinho aqui, como que eu posso ajudar? Então, como eu posso servir também? Não só informo do problema, ou ajudo a conservar, mas também digo como eu posso estar junto nesse momento, né? É importante. Essa percepção deve permear a mente da igreja dentro dessa agenda. Então, a mente da igreja que se prepara para o serviço. B. O objetivo do trabalho. Os 2 primeiros trabalhadores desenvolveram o seu trabalho considerando que tudo pertencia ao seu Senhor. O terceiro, entretanto, mesmo sabendo que o que tinha em mãos não lhe pertencia, trabalhou para se proteger, priorizou sua vida, não seu Senhor e os interesses dele. Então, ao invés de ele multiplicar, ele prefere enterrar o seu talento com medo do Senhor. Então, ali ele está preservando, está, na verdade, protegendo, tentando proteger a sua prioridade, proteger o que é do seu Senhor, mas, na verdade, a sua intenção maior é preservar aquilo que ele tem. O objetivo de tudo o que Deus nos manda fazer não é primordialmente a nossa felicidade pessoal, mas agradar aquele que nos deu a vida. Então, a nossa prioridade, o nosso chamado não é agradar a nós mesmos, mas agradar ao Senhor, agradar a Deus. Assim, a parábola de Cristo é severa no trato com aqueles que buscam sua própria segurança e alegria em lugar de viver e satisfazer a Deus. Essa atitude egoísta que faz o ser humano enxergar a si mesmo como prioridade é descrita na parábola como uma atitude de inutilidade na vida. Mateus 25:30. E isto é uma declaração pesada e muito séria que não pode ser desconsiderada pela igreja. Conclusão ou concluindo este trimestre, porque nós fizemos em 3 meses essas lições, sobre o tema
os últimos dias segundo Jesus, o que percebemos é que a vida responsável, prudente e coerente com a fé que nos foi dada é uma das coisas mais importantes a serem consideradas na vida diária. Então essa vida responsável, essa prudência, né, ser coerente, a nossa fé, ela é o primeiro foco da nossa lição ou da nossa revista. Viver com responsabilidade implica, como vimos nas lições desse trimestre, conhecer os tempos, permanecer firme, seguro e confiante em Cristo, ter atitude de temor e entrega total ao projeto de uma vida com Deus. Particularmente em nossa lição de hoje, devemos estar preparados, porque o sermão profético não tem o objetivo de amedrontar pela força do maligno, muito menos de satisfazer a nossa curiosidade, mas, agora só este final, mas de nos deixar alertas, porque Cristo voltará e devemos estar prontos para esta volta. Então, ele conclui: Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus te fortaleça e te abençoe também no final dessa lição e também no discernimento daquilo que Deus tem ao meu e ao seu coração. Estamos concluindo a nossa revista hoje. Novamente, digo que semana que vem estaremos com um novo tema. Durante a semana estaremos informando. Seguido, agora na CBD Home, vem o Devocional Kids. E logo mais, às 7 horas, temos o nosso culto. Então, se você também puder compartilhar esse material, também compartilhar o Devocional Kids, esse material que nós estamos divulgando também, para alcançar outras pessoas. Cremos que, através desse trabalho gravado, também outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir falar de Cristo. Você tem um domingo abençoado, um domingo em família. Nosso canal está aberto para o WhatsApp também. Se você quiser conversar conosco, estamos à disposição. Quero terminar orando e finalizando também esse tempo de EBD Home. Nós agradecemos ao Senhor, louvamos o Senhor também, Pai, pelo domingo que temos, pela oportunidade de estarmos em família, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, sobre o Teu povo, e que logo mais possamos estar juntos buscando a Tua face. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Então, um grande abraço, um bom domingo. Logo mais, no culto à noite, vamos estar passando também informações sobre a nossa volta do presencial. Então, logo mais no culto, eu vou passar essas informações, tá? Um grande abraço e um bom domingo.